Você? Tudo bem, Pitiu? Eu que lhe agradeço o convite de ter vindo e essa oportunidade para a gente que, mesmo sendo da região metropolitana, é importante estar nesse espaço. E você tem aberto esse espaço para todos nós, e São Gonçalo, principalmente. Eu sou muito agradecido a você e a Hugo, que estão aqui nessa bancada de hoje. Geraldo, o senhor foi presidente da Câmara numa época em que se discutia a região metropolitana de Natal. Eu lembro que acompanhei como repórter lá na Câmara Municipal, a audiência presidida pelo senhor, e tinha George Câmara na Câmara Municipal do Natal, num debate sobre a região metropolitana e o Parlamento Comum, um parlamento que unia representantes de todas as câmaras municipais do Natal. Infelizmente, os prefeitos não embarcaram nessa possibilidade de tratar vários assuntos comuns comuns a todos os municípios, como a questão do lixo. A questão do lixo de Natal hoje está indo para Ceará-Mirim, ou seja, o município não resolve sua situação só. O lençol freático, no caso a água, que é um bem fundamental, ele não obedece, o lençol freático não obedece essas placas que tem na superfície, dizendo aqui é São Gonçalo, aqui é Natal, aqui é Parnamirim. E atualmente a gente não vê esse debate. Na época, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, também não se importou com essa questão. Faltava às audiências, e não deu importância. Eu provocava o então prefeito Jaime Calado, que era de São Gonçalo do Amarante, e de Parnamirim, e ele dizia, não, olha, quem tem que conduzir isso é Natal, porque faz divisa com a maior parte dos municípios e é a capital do estado. Se São Gonçalo, Parnamirim, for conduzir esse processo, não seria muito adequado. A capital é que deveria conduzir isso, e a capital deu as costas para os municípios, e ainda dá hoje as costas para os municípios vizinhos. Atualmente, o senhor que está no debate do Legislativo, esse assunto de discutir a região metropolitana a partir do parlamento, das prefeituras e do próprio governo do estado, morreu ou ainda tem alguma faísca que a gente possa tocar fogo? É uma fagulha, né? Uma fagulha apenas? Tem uma fagulha pequena, mas tem. No Parlamento Comum, naquele tempo que era George, até a gente caminhou muito tempo junto, você, George. Verdade. Você sempre foi um cara que teve esse interesse de ver isso aí. E veja bem, hoje o prefeito de Natal continua Natal ainda separadamente, assim, conduzindo, se isolou nessa área e não dá intenção para o Parlamento Comum. Eu sou representante do Parlamento Comum, mas é uma representação assim que a gente não teve nenhuma visibilidade e não tem não tem as coisas, não acontece como era para acontecer, que é até vergonhoso. E agora, na última vez que a gente foi tomar posse do Parlamento Comum, e inclusive na Assembleia, o deputado que representa o Parlamento Comum na Assembleia Legislativa, que antes era mineiro e agora é Hermano Moraes. E Hermano Moraes foi muito duro até na fala dele, não duro em relação, mas foi explicando que, na realidade, se o Parlamento Comum for para acontecer da forma que acontecia antes, era melhor deixar de existir, sem ter nada. Veja bem, aquela questão do lixo, o lixo que vai de toda essa região de Natal, São Gonçalo, Macaíba, não sei se Parnamirim também manda para Ceará-Mirim, que é o nosso vizinho lá com o rio Massaranduba, com o rio Guajiru, que esse rio, que é colado lá no lixão de Ceará-Mirim, ele é quem coloca a água na Lagoa de Extremóis. Veja o risco que se corre nisso. Então, todo tem esse bairro lá reclamando do mau cheiro, lá em Ceará-Mirim. Que é o bairro de Massaranduba, todinha passa por esse problema. Então, você veja que aquele anel freático de lá já está um pouco comprometido. Mesmo com toda a atenção que tem a empresa Braseco, né? E ela é quem recebe tudo isso, dessa região, a cidade mesmo com esses problemas todos, está todo mundo calado. Está todo mundo calado. Vai esperar a tragédia que aconteça, né? E temos também a questão da região metropolitana, tem que ser discutida, é a questão do transporte público, né? Porque você vê que todo mundo da Zona Norte deságua aqui em Natal, que quase todo. São Gonçalo, ela é uma cidade, apesar de ser uma cidade grande, Ceará-Mirim, mas é uma cidade do Vitória. Então veja como é que passa de manhã para você ter as duas pontes, e agora com o viaduto do Gancho, a dificuldade está sendo um São Gonçalense para trabalhar em Natal.
São Gonçalense, Parnamirim, Extremóis. Fica então, quanto tempo na estrada antes de chegar no trabalho? Já chega cansado. Já né? chega cansado. Então, veja que é outra coisa que tem que ser discutida com o Natal, e Natal ser protagonista disso aí. Mas o prefeito, realmente, nenhum dos prefeitos até hoje, não é o caso só desse atual, mas o anterior também não fazia muita essa questão. Não, o atual criticava. Eu entrevistei o ex-prefeito Carlos Eduardo, e está aberto aqui se ele quiser achar que eu estou falando algo que não aconteceu, mas tem gravado ele criticando a ex-prefeita Micarla porque não fazia esse diálogo com a região metropolitana. A Micarla saiu, ele entrou e não fez absolutamente nada do que ele criticou que deveria ser feito nessa matéria. Outros grandes problemas também, Pinto Júnior, é exatamente a questão da violência, né? Sim. A violência que nós somos fronteira com Natal. Nós temos só a Tomás de Landim, que é a BR-101, que vai até Extremóis, fronteira com Natal. Então, você imagine que se você não tem essa interação Natal, São Gonçalo com as polícias, e São Gonçalo, Macaíba, e Elmarinho, Ceramirim, Extremóis, somos todos vizinhos, fronteiras muito grandes, então tem que ter toda essa articulação, e Macaíba com Parnamirim, e Natal com Parnamirim, não dá para você ter até uma investigação fica difícil você fazer na cidade, só em São Gonçalo, porque ali o cara só é passar a rua, está do outro lado. Às vezes eu penso que os prefeitos da região metropolitana são intrigados, sabe? Eles não se falam. Não tem um diálogo realmente. Se você analisar, Jaime, até quando foi prefeito, Jaime tinha mais essa tentativa, abertura, né? Essa abertura de diálogo. Hoje a Paulinho já nem se interessa tanto também, até por uma questão de já ficar isolado pelo prefeito Natal, e termina todo mundo, tá lá Fernando e Macaíba, São Gonçalo e São Gonçalo, Parnamirim lá com Taveira, e Ceramirim, e não tem uma interação entre esses prefeitos, e é necessário fazer isso. Ô, Geraldo, só para as pessoas que estão nos ouvindo não achar que a gente está discutindo por discutir, é que tem assuntos como esse que o senhor falou aí, do transporte, da água, do lixo, que não dá para resolver isoladamente, né? Não tem como por mais capaz que seja, por mais que ele queira, por mais boa vontade que tenha, não tem como resolver de forma isolada, né? Essa questão da insegurança, por exemplo, um diálogo com os estados, com o estado, todos os municípios com o estado, através de tecnologias, na parte que diz respeito à prefeitura, se não tiver esse diálogo com o estado e com os demais municípios, não tem resolutividade. Em São Gonçalo, hoje a gente tem diversas câmaras de monitoramento da violência, né? Então, naqueles pontos estratégicos... integrado ao CIOSP. E integrado às polícias de São Gonçalo do Amaranto também, que inclusive a Guarda Municipal quem opera isso aí. Sim. E veja bem, se você tem lá, mas quando chega ali perto da ponte, já é outra fronteira, você não tem como ser mais, né? Então você tem a fronteira de Macaíba, que é a câmara instalada ali perto da câmara, que você pega toda São Gonçalo, aquele centro ali, mas quando passou um pouquinho da ponte, já não tem mais nada, que você não visualiza mais nada, porque já encerrou. Se tivesse uma sequência entre os municípios, ficava mais fácil você ter entendimento, monitorar toda a questão da violência, da insegurança da cidade, como São Gonçalo e outras, né? Meu caro, como é que o município de São Gonçalo do Amarante recebeu essa questão da Inframérica relativa ao aeroporto? Olha, São Gonçalo, a gente já tinha, apesar de não ter saído na imprensa, mas a gente já tinha noção disso aí, porque a Inframérica já vinha prometendo, inclusive, né, no tempo de Jaime ainda, ela tentou uma conversa, até porque o aeroporto, quando foi, eu não falo de elefante, como o deputado falou do elefante branco, mas ele mesmo estava lá batendo martelo no dia Foi qual deputado? Da concessão, foi Fábio Farias, né? Sim. Inclusive, eu Sim, acho que ele gravou um vídeo recentemente. Gravou um vídeo e tal, e disse que aquele tirado de Parnamirim, eu discordo de certa forma, até porque quando foi para ir para São Gonçalo, era uma coisa grande que viam. Primeiro se vendeu uma coisa que não foi a que aconteceu. Na época, este repórter aqui protestou bastante, eu acho que devia ter ficado em Parnamirim, e o projeto de São Gonçalo era um outro. Não é? Aí depois virou um só projeto. Né? Foi, inclusive, né, quando isso aconteceu, porque toda a classe política do Rio Grande do Norte se uniu para que acontecesse. É verdade. Inclusive ele,
porque entendia que era um passo maior. Era um passo maior. É verdade. Que era um aeroporto de cidade. Lá em Parnamirim eu fiquei protestando praticamente sozinho. Foi. Hoje você está sendo vencedor, porque hoje, quando não deu mais certo. Mas São Gonçalo, eu acredito que ali não tem, a questão da entrega não é assim, de imediato. Não, eu vi uma entrevista com o ministro. É totalmente diferente do que o pessoal também começou a dizer, que o aeroporto ia fechar, mas... Não vai fechar coisa nenhuma. Não vai fechar. O ministro vai... até porque tem um contrato de responsabilidades, né? Claro. Você tem até a entrega. Mas vai ter uma outra empresa para assumir. Vai ter outra empresa que eu acho muito difícil até, porque nos modos que foi licitado também, é por isso que a empresa não quer, porque realmente está dando prejuízo e vem dando prejuízo há tempo. Na realidade, a empresa tem reclamado, o diretor de lá, Ibernon, que é um rapaz muito bom e muito acessível a todo mundo lá de São Gonçalo, até porque ele vem desde o tempo da construção, desde o tempo do Exército, que ele era do Exército e ficou lá já como diretor do aeroporto. Ele vem já dizendo isso, essa dificuldade de operação por conta do próprio contrato da licitação que está dando prejuízo à Inframérica. A sorte porque a Inframérica dá um lucro exorbitante em Brasília, né? E isso, como a Inframérica queria ganhar esse contrato na licitação, então para ganhar Brasília é preciso ganhar Natal primeiro, que é o de São Gonçalo. O que aconteceu? Ganhou Natal e ganhou Brasília. Então pegou Brasília uma coisa muito boa e Natal, que eles esperavam ser uma coisa, foi outra. Na verdade, só quer o filé, né? Só quer o filé porque privado é assim mesmo. As empresas querem ganhar dinheiro e estão certo nesse sentido. Mas eu não tenho problema em relação a fechar, não fecha e não vai acontecer. Não. E nós de São Gonçalo, esperava que realmente o aeroporto fosse a redenção de São Gonçalo, a redenção econômica, que se não foi, não aconteceu também. Porque também o Brasil entrou em crise, né? Tinha toda uma perspectiva de crescimento. Nós estávamos dando aqui, por exemplo, há pouco tempo, Geraldo, o crescimento industrial, produção industrial cresce 0,9%, quer dizer, nós estamos estagnados, né? E o governo federal, as medidas que tomou, prometendo a retomada do emprego, retomada da economia, falhou também, né? E nós não estamos isolados do Brasil, né? Então, tem todo um contexto que nos leva a essa situação. Geraldo, o que é que eu não lhe perguntei que o senhor acha fundamental dizer para o povo de São Gonçalo e do Rio Grande do Norte? Não, eu acho que você não perguntou sobre o que está para vir para São Gonçalo. São Gonçalo eu acho que está muito bem ultimamente, através do deputado João Maia, a gente conseguiu para São Gonçalo a construção que vai ser construída, já foi liberada, a questão de um hospital muito grande, de 100 e tantos leitos, com UTI, tudo que não vai ser administrado pela prefeitura, vai ser administrado construção em São Gonçalo, mas provavelmente entregue ao estado do Rio Grande do Norte, mas que vai acontecer em São Gonçalo. E também diversas coisas que está para acontecer em São Gonçalo, a questão do empréstimo do Flamplata, que uma boa quantia de dinheiro para saneamento, que é uma das coisas que a gente precisa muito em São Gonçalo, porque o saneamento básico em São Gonçalo ele está muito restrito a 3 ou 4 comunidades. É natural que toda a população espere por isso. E também a abertura de fazer uma questão de estradas novas para a mobilidade urbana dentro da própria cidade. Nós temos São Gonçalo RN-160, que já está superlotada, estagnada, e agora com aquela questão do aeroporto, dos acessos ao aeroporto, melhorou um pouco a RN-160, mas é preciso a gente ligue o Golandinha, Santo Antônio, ligue Poço de Pedra. São quantas comunidades? Lá são 54 comunidades. Então muita dificuldade de locomoção. De locomoção, inclusive dentro da própria comunidade, né? Você tem dificuldade. Perfeito. Meu caro ex-presidente da Câmara Municipal, vereador Geraldo Veríssimo, da cidade de São Gonçalo do Amarante, queria imensamente agradecer a sua presença aqui no Jornal Potiguar Notícias e desejar boa sorte na sua caminhada. Eu quero só dar um abraço aqui para minha amiga vereador Simac Crisanto, lá de Serra de São Bento, que está aqui nos escutando. Serra de São Bento, um abraço. Simac, grande vereadora lá, foi presidente da Câmara, pessoa muito de bem. E eu que agradeço a você. Eu queria que você não falou sobre política, eu doido para que você falasse sobre política. A dificuldade de partidos, né? De partidos. Mas então vamos agendar. Nós vamos conversar agora com o presidente, o diretor do IGARNE, né, o Auricélio Costa, mas aí nós aqui no intervalo já vamos conversar sobre a sua volta para falarmos de política, tá bom? Ok, obrigado. Muitíssimo obrigado, Geraldo
Veríssimo de São Gonçalo do Amarante. Vamos a um rápido intervalo comercial, a gente volta em um minuto para conversar com Auricélio Costa, que é diretor do IGARNE. Vamos entender um pouco sobre a situação dos recursos hídricos no estado do Rio Grande do Norte. Antes de chamar o intervalo, mandar um abraço aqui para Francisco Lima, que está nos acompanhando, e Aninha Moreira. Muito obrigado por estar aqui conosco no Jornal Potiguar Notícia. A gente volta em um minuto. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Nas páginas da revista A Ordem, edição de março, você vai conferir uma reportagem sobre mulheres na história e ação da igreja e da sociedade. Você também confere uma entrevista com a professora Débora Seabra, que é a primeira professora com síndrome de Down no país. E também vamos conhecer o trabalho da Pastoral dos Nômades. Adquira já o seu...